Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Estamos aqui hoje, segunda-feira, dia 13 de julho de 2020. 13 de julho, véspera do aniversário da minha mãe. Minha mãe amanhã completa 96 anos. 96 anos de vida. Um exemplo de vida para mim. Amanhã estaremos lá na casa dela para homenageá-la mais uma vez. Uma mulher guerreira, uma mulher de oração, uma mulher que me ensinou muitas coisas boas na vida, inclusive fé. Primeiro exemplo de fé e de oração que eu tive na vida foi a minha mãe, e eu reconheço isso e quero homenageá-la. Mas quero, antes de tudo, agradecer a todos que têm se inscrito no canal, têm assistido nossas ministrações. Quero agradecer a todos e pedir que você nos ajude a crescer o canal, divulgando, compartilhando, dando o seu like, isso é importante. E se você tem alegria no seu coração e liberdade e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição através de DOC, de TED, de depósito bancário, para a conta do Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1. Os dados da conta estão bem aqui abaixo, nessa página. É só você clicar nessa setinha que está aqui do lado do título da administração. Você clica nessa setinha, que aí a página rola para baixo e vai aparecer todos os dados da conta, CNPJ e tudo. Você pode fazer a sua contribuição e nos ajudar. Amém? Dito isso, eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Eu já falei uma vez aqui sobre esse assunto, daquela mulher encurvada, e hoje eu vou falar sobre outro aspecto, e eu creio que vai ser bênção para nós na igreja. Então, Lucas 13, capítulo 10, Lucas 13, a partir do versículo 10, diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Preste atenção nisso. A mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos essa mulher sofrendo, oprimida por esse espírito de enfermidade. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Aqui diz que essa mulher era possessa de um espírito de enfermidade de 18 anos. E Jesus aqui no final, no versículo 16, né, ele diz que essa mulher estava presa num cativeiro, né, estava oprimida, né. A opressão no original, no grego, querido, é a palavra katadunasteo, que significa o controle mental, físico e espiritual. Alguém que é controlado por um espírito, né? Tanto do ponto de vista mental, quanto físico, quanto espiritual. Eu quero apresentar hoje para vocês, eu já falei alguns dias atrás sobre esse texto, mas eu vou abordar hoje de uma forma diferente esse texto de Jesus, e queria que você prestasse bastante atenção, porque eu vou abordar 2 aspectos desse fato que está narrado aqui. Primeiro, o aspecto do ponto de vista da mulher, dessa mulher que estava oprimida há 18 anos. Ou seja, eu vou chamar de aspecto interno deste fato. E vou abordar também o aspecto externo deste fato, que é a visão daquelas pessoas que estavam ali e viram aquela mulher naquela situação. Então, primeiro, o aspecto interno deste fato, o lado da mulher. Aquela mulher, querido, ela andava encurvada há 18 anos. E a gente pode perceber
que uma pessoa nesse estado, ela tem não somente o seu corpo doente, mas a sua alma também doente. Por quê? Porque com certeza essa mulher ouviu muitas coisas desagradáveis, muitas palavras de condenação, muitas palavras de reprovação, né? E essas palavras, né, ditas àquela mulher, ela pode ter acolhido, né, essas condenações. Essa mulher é uma pecadora, olha como que ela está assim porque é uma pecadora, e assim por diante, várias outras coisas. E ela pode ter acolhido, recebido essas palavras, e isso a deixou com a autoestima muito baixa, com uma imagem negativa de si mesma, e isso a fez cada dia mais ser mais triste, mais abatida, e isso só trouxe agravamento àquela situação. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo nos mostra que nós somos um ser tridimensional. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E nós sabemos que o abatimento espiritual e mental, né, essa imagem negativa que temos de nós mesmos, no caso dessa mulher, ela pensando que ela era uma mulher derrotada, porque já há 18 anos ela carregava aquela enfermidade, aquela opressão, traz reflexos, né, esse abatimento mental e espiritual, ele traz reflexos na nossa fisionomia, na nossa aparência, na nossa maneira como nós agimos ou realizamos nossas tarefas. E com essa mulher não era diferente. Ela devia trazer uma fisionomia carregada, triste, né, oprimida, abatida, por causa de todo esse tempo de sofrimento que ela carregava. E o inimigo, querido, o diabo, ele está sempre tentando condenar-nos. Mas nós, hoje, precisamos entender uma coisa. Satanás, ele não tem poder para condenar os cristãos, querido. Satanás não tem poder para condenar a igreja. Ele não tem autoridade sobre os cristãos e nem mesmo pode condená-los. Por quê? Porque em Romanos capítulo 8, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se nós nascemos de novo em Cristo, confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, cremos em Jesus, nós nascemos de novo, nascemos no Espírito, que os nossos pecados foram perdoados, todos perdoados. Então não existe mais condenação que o inimigo possa trazer para nós. Nós precisamos ter essa consciência. Por quê? Porque o inimigo, ele pode até acusar, querido, é o papel dele, ele é o acusador. E ele sussurra insinuações, pequenos comentários imorais na nossa mente, nos nossos ouvidos, que se nós ouvirmos e dermos atenção, eles transformam-se em medo. E o medo paralisa o crente. Deus não nos chamou para sermos paralisados pelo inimigo. Deus não nos deu espírito de medo. Nós, queridos, precisamos não dar importância ao que o diabo fala a nosso respeito. Precisamos conhecer o que Deus diz a nosso respeito na sua palavra. O que nós somos em Cristo, o que nós temos em Cristo, o que nós podemos em Cristo, e isso sim importa para nós firmarmos um conceito sobre nós mesmos. Isso sim importa para nós firmarmos o nosso conceito da nossa identidade, quem nós somos em Cristo. Somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros em Cristo, com Cristo. E o diabo, que dele não vai poder nos resistir e nos acusar se nós tivermos essa consciência do que nós somos em Cristo, do que nós temos em Cristo e do que nós podemos em Cristo, e nós andarmos nessa consciência. O inimigo, querido, ele pode até dizer que nós não conseguiremos. E ele fala, ele é mentiroso, o pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade. Jesus diz isso em João capítulo 8. Mas a palavra de Deus diz que em Cristo somos mais que vencedores. Romanos capítulo 8. Então, eu fico com a palavra de Deus. E ponto final. Lembre-se que o diabo, querido, ele é mentiroso. Jesus falou isso. Mentiroso, enganador, pai da mentira, e nunca se firmou na verdade. Se você sabe que uma pessoa é mentirosa, esse é o caráter dela, você acredita? Você acredita numa pessoa que tem a fama, que é conhecida por todos como mentiroso ou mentirosa? Você acredita nessa pessoa? Não, não é? E por que você vai acreditar nas mentiras do inimigo? Sendo que o próprio Jesus disse que ele é mentiroso, pai da mentira, e nunca se firmou na verdade. João capítulo 8. Vá lá em João capítulo 8, a partir do versículo 30. Amém, queridos? Então nós não temos que acreditar nessas mentiras de Satanás, porque ele usa isso para nos enganar e nos abater e nos derrotar.
E às vezes, querido, a opressão, ela se dá pela acusação na mente. E essa acusação na mente vai acabar se transformando em sintomas de enfermidade. Agora, nós temos algo a fazer quando o diabo nos ataca com as suas mentiras. Da mesma forma que Jesus, querido, ali em Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4, respondeu a Satanás com a palavra, está escrito, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito, Satanás. Não somente a Deus adorarás, somente a eles aprestarás culto. Está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Da mesma forma que Jesus resistiu ao diabo ali, naquela tentação de 40 dias, com a palavra, nós precisamos resistir também com a palavra. Em Atos 10, 38 diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E Deus nos ungiu, querido. Hoje nós somos o corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo nessa terra, com o Espírito Santo e com poder. E nós precisamos, assim como o nosso Senhor, o cabeça do nosso corpo, cabeça da igreja, andar por toda parte, fazendo bem e curando, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus é conosco. Amém? Em João capítulo 14, no versículo 12 a 14, Jesus diz, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém, queridos? Mateus 28, 18 a 20, Jesus diz que toda a autoridade foi dada a ele. E ele diz, ide, portanto, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias. Querido, nós precisamos, como igreja, nos levantar para libertar os oprimidos do diabo. O mundo está sendo castigado. As pessoas no mundo estão sofrendo, querido, por causa de opressões malignas, de condenações do diabo nas suas mentes. Mas nós, a igreja, nós temos o nome de Jesus, nós temos a palavra de Deus, a palavra da reconciliação. Nós temos a unção do Espírito Santo, o poder de Deus, e o Evangelho, que é o poder de Deus para libertar, para curar, para salvar. Nós precisamos nos levantar para libertar essas pessoas, assim como Jesus se levantou para libertar aquela mulher que já há 18 anos sofria debaixo deste cativeiro de Satanás. Esse é o primeiro aspecto do lado da mulher. Ela se sentia assim, fraca, triste, com a sua autoimagem, muito abalada e muito pequena, autoestima baixa. E essas pessoas precisam de ajuda, porque muitas vezes elas não conseguem, elas não têm forças, mas nós temos o poder de Deus, o nome de Jesus, a palavra de Deus, o Espírito Santo, para ajudar essas pessoas e libertá-las. Amém? Outra coisa que eu queria falar com vocês é o aspecto externo deste fato, como eu falei, que é o lado daquelas pessoas que estavam vendo aquela cena, que estavam ali presentes naquela cena, como elas viam essa mulher. E a gente vê aqui dali o preconceito daqueles religiosos. No versículo 14, o chefe da sinagoga, quando viu que Jesus curou aquela mulher e era um dia de sábado, ele indignado de ver que Jesus curava no sábado. Ele pegou e falou para toda a multidão, vocês têm 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serem curados e não no sábado. Para ele era muito mais importante a forma, era muito mais importante o rito, a religião, do que a vida da pessoa. E para Deus, querido, religião não tem valor algum. O que vale é crermos no Senhor Jesus, é confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. São vidas, o que importa para Deus são vidas, querido, e não formas, religiões, ritos, comportamentos estabelecidos por homem. O que importa para Deus são vidas que são salvas, que são trazidas para a sua família, para o seu reino. Amém? E hoje, querido, a igreja, ela precisa ter essa visão. Não ficar acusando, não ficar condenando. Muitas vezes na igreja hoje, a gente vê pessoas falando
Ah, se fulano estivesse andando na palavra, se estivesse fazendo assim ou assado. As pessoas são rápidas em tecer comentários sem ao menos entender o que está se passando. Sem ao menos procurar se aproximar para entender o que está se passando e verdadeiramente ajudar e libertar aquela pessoa. Essas atitudes de comentários condenatórios, de comentários negativos, de comentários de apontar o dedo, eles não resolvem o problema da pessoa que está passando pela opressão. Não liberta o oprimido. Muitas vezes, do que o oprimido precisa, ele não sabe nem como se livrar daquela opressão. Ou ele está fraco demais para reagir. Ele precisa de ajuda. A igreja precisa entender que em Cristo nós temos o poder, nós temos a unção do Espírito Santo para romper com a opressão daquele irmão ou daquela pessoa do mundo, expulsando esse espírito de enfermidade, esse espírito de opressão que está agindo na vida daquela pessoa. A amizade e o amor dos irmãos pode ajudar muito mais do que palavras de condenação. Ajudar aquela pessoa que está oprimida a se levantar. Amizade e amor é a fórmula. E essa foi a atitude de Jesus, quando ele amou, ele compadeceu-se, ele ordenou aquela enfermidade, aquele espírito maligno para sair dela. Ele falou: mulher, está curada. Ele pôs as mãos sobre ela e ela se levantou. Eu imagino, querido, a reação daquela mulher, 18 anos sofrendo daquele jeito. Eu imagino o semblante daquela mulher, como alterou assim, como ficou o semblante daquela mulher ao ver que estava liberta. Eu imagino a gratidão no coração daquela mulher ao Senhor Jesus e imagino o desapontamento daquela mulher com os religiosos da época, com a atitude que eles tiveram. Amém, queridos? Hoje nós precisamos ser imitadores de Cristo, imitadores de Jesus. Precisamos citar menos a palavra e viver mais a palavra. Amando, apoiando, levantando, agindo em favor dos outros. Se alguém estiver com fome, nós devemos dar um pão. Se alguém passa por uma necessidade, querido, nós podemos ajudar essa pessoa a resolver essa necessidade. Se for o caso, até dar dinheiro para que ela possa resolver ou aplacar o sofrimento. Ou seja, tomar atitude. Tomar atitude. Tiago fala isso: se você vê um irmão com fome, não diga para ele, vá em paz. Não. O que adianta você dizer para ele, vá em paz, se ele está com fome? Você tem que tomar uma atitude. Lá em Tiago fala isso. Você tem que tomar uma atitude, fazer alguma coisa em prol daquele irmão. Em todos os casos, porém, querido, seja qual for o caso, nós podemos orar e nós podemos ordenar aos poderes das trevas que deixem de afligir aquela pessoa. Por quê? Porque nós temos, querido, as ferramentas em nós, a palavra de Deus, a unção do Espírito, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo em nós. Nós somos, querido, o corpo de Cristo. Nós somos Cristo agora na terra, para libertar as pessoas, para fazer o bem, andar por toda parte fazendo o bem e libertando os oprimidos de Satanás. Gálatas 6, do versículo 9 ao 10, diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ou poderíamos dizer, aos irmãos da igreja, principalmente aos irmãos da igreja. Queridos, somos cidadãos do reino de Deus e nós temos um ministério, o Ministério da Reconciliação. E o Ministério da Reconciliação envolve ação, querido. Envolve ação da nossa parte. Precisamos fixar a nossa prioridade em nossas vidas. O reino de Deus, querido, em primeiro lugar, significa se preocupar e agir em prol da conversão, da salvação das pessoas. O novo nascimento, querido, significa um nascimento no reino de Deus, na família de Deus. Isso está acima de qualquer coisa que possa acontecer na terra. Um maior acontecimento hoje aqui na terra, querido, é um novo nascimento. É quando uma pessoa nasce de novo. Ela nasce na família de Deus. Kenneth Hagin, em um dos seus livros, ele diz: pregue o evangelho e leve as pessoas à salvação. Leve as pessoas ao novo nascimento. As pessoas podem ir para o céu com doenças em seu corpo, mas estão certas de que não conseguem ir para o céu se não tiverem nascido de novo. O que é primeiro para quem está sofrendo é nascer de novo. Somente depois do novo nascimento as pessoas poderão usufruir de todas as bênçãos do reino. O mundo está cheio de pessoas feridas, querido,
dentro e fora da igreja. Elas precisam de libertação. Mas você que me ouve, você tem a palavra que liberta dentro de você. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você tem o chamado de Deus para o ministério da reconciliação. O que você está esperando? Levante-se, querido, e liberte essas pessoas. Ah, pastor, mas hoje nós estamos limitados por conta dessa pandemia, essas medidas de isolamento, querido, mas hoje nós temos a tecnologia. Você tem um celular, um smartphone, você pode ligar para uma pessoa, você pode dar uma palavra de encorajamento, você pode orar por ela pelo telefone. Eu tenho feito isso, queridos. Pessoas que precisam, a gente tem orado pelo WhatsApp, por chamada de vídeo, chamada de áudio, por telefone, e Deus tem correspondido, querido, fazendo milagre, curando pessoas, mesmo por telefone, e levantando pessoas. Você pode fazer isso. João 8, versículo 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja, querido, um agente divulgador da verdade, a verdade que liberta, a verdade da palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Nós precisamos, querido, nos encher com a palavra, nos encher com a verdade, para que possamos ensinar, ministrar a palavra, ministrar a verdade e levar as pessoas a serem libertas. Paulo diz em Colossenses 1, no versículo 13 e 14, que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Esse é o reino que nós fazemos parte e que nós devemos trazer as pessoas para fazer parte. Reino de Jesus, o reino de amor, de paz, de alegria, de cura, de saúde, de perdão, de bondade, de paciência, de misericórdia, de benignidade, de mansidão, de obediência, de alegria, de justiça. Amém, queridos? E o império das trevas? O império das trevas, que é um império onde a presença do ódio, da tristeza, da perturbação, da opressão, da condenação, da maldade, da vingança, da intolerância, da crueldade, da rebelião, do orgulho, do egoísmo, do pecado, da doença, da enfermidade. Jesus já nos libertou tudo isso. E hoje nós vivemos no reino do Filho do amor de Deus. Amém, queridos? Por fim, Jesus diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, queridos? As pessoas precisam ir a Jesus, e nós somos os agentes de Jesus nessa terra, somos o corpo de Cristo. Amém, queridos? Podemos levá-las ao novo nascimento, a nascerem de novo na família de Deus e mudarem as suas vidas. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero orar hoje pela família da irmã Maria Della Célia, que está... A irmã Maria Della Célia, falei com ela hoje, ela está muito bem, os sintomas foram embora, está curada, mas nós vamos continuar orando pela sua família, vamos continuar orando pelo seu Walter, pai da Val, né, muito amado por nós, muito querido por nós, Dona Leide, a sua esposa, mãe da Val, e toda a família da Val, o Walter filho, o Fábio, o Val, né, o Rafael, filho da Val, toda a família deles, né, que estão passando também por um momento que precisam da nossa força, e a nossa oração vai alcançá-los, o Espírito Santo vai alcançá-los lá. Vamos orar também pelo seu Cauí e a sua família, que são parentes do Marcos, esposo da Vânia, Marcos Desi, né, esposo da Vânia, e também está diagnosticado com Covid-19, né, estão internados, e Deus vai fazer um milagre também. E também agradecer a Deus pela cirurgia da Dani Laranjeira, que ela fez hoje. Nós não tivemos notícia ainda, mas nós oramos ontem e cremos que tudo foi bem, e ela está bem, e cada dia melhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Te agradeço, Pai, por essa palavra sendo transformadora, sendo esclarecedora, sendo libertadora para os meus irmãos e irmãs em Cristo. Pai, eu te agradeço pela família da irmã Maria Della Célia, Patrícia, seu Euclides, toda a família deles, pela recuperação completa de todos. Pai, que esse vírus não tenha nenhuma sequela e nenhuma prosperidade naquele lugar. Em nome de Jesus, eu decreto o fim de todo esse sofrimento. Em nome de Jesus, ore em favor do seu Walter, pela recuperação completa dele. Pai, que ele tome consciência, Pai, da sua posição em Cristo
e volte para casa recuperado, completamente restaurado. Oro também pela restauração da dona Leide, do Walter, do Fábio, da Val e do Rafael. Abençoa-os, Pai. Em nome de Jesus, declaro sobre eles paz, alegria e prosperidade do céu e a tua bênção, Pai. Em nome de Jesus, oro também e te agradeço pela cura do seu Cauí e a sua família que estão internados. E te agradeço também pelo bom resultado da cirurgia da Dani Laranjeira. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradeço. Agradeço por todos da vida plena. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre eles paz, alegria, prosperidade. Pai, para aqueles que perderam o emprego, eu declaro portas abertas de novos empregos, melhores empregos. Declaro, Pai, crescimento e avanço na realização dos empresários, de todos da vida plena, Pai. Declaro paz, alegria e prosperidade do céu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Boa noite, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha e até a próxima.